Pode começar? Pode? Pode. Pessoal, bom dia. Sou a Grazi, sou responsável aqui pelo espaço. Sintam-se em casa. A gente vai começar a palestra com a Bárbara. Bárbara, nossa convidada hoje. Tivemos um pequeno problema com a outra convidada. Infelizmente, ela não pôde estar aqui, a Ana. E aí a Bárbara, que é o braço direito dela, vai dar esse workshop pra gente, tá bom? Fiquem à vontade, se vocês quiserem comer, podem comer, tomar café, água, fiquem à vontade, tá bom? Vou passar aqui, Bárbara. Acho que aqui vai te incomodar. Vamos por aqui, ó. Aqui. Acho que dá. Será que não cai? Não? Muito bom. Vou puxar pra cá, tá? Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Bárbara, como a Grazi já me apresentou. Sou formada em nutrição pela São Camilo, Centro Universitário São Camilo. Tenho mais de 10 anos de experiência nessa área de UAN, consultoria, assessoria. Trabalhei já em algumas empresas como Burger King, como o Grupo Barbacoa, Lebif do Eric Jacan e o Grupo Pão de Açúcar. E espero que a gente tenha uma troca de conhecimentos bacana hoje. E atualmente eu sou, como a Grazi já disse, o braço direito da Ana, estou como supervisora das nutricionistas consultoras da Bifood. Bom, então hoje a gente vai falar sobre a importância do controle de qualidade e segurança dos alimentos nos serviços de alimentação. E aí o primeiro ponto, né, que a gente vai levar em consideração é justamente essa diferença entre segurança alimentar e segurança dos alimentos, que atualmente muita gente acaba se confundindo com os dois termos. Alguém aqui consegue me dizer, por exemplo, qual que é a diferença entre os dois? Ninguém quer arriscar? Pode falar. Exatamente. A segurança alimentar, ela é mais voltada assim ao direito, né? Uma questão de constituição mesmo. O acesso ao ser humano à alimentação, a uma alimentação segura. E a segurança dos alimentos é mais voltada para o que a gente vai justamente falar aqui hoje, que é essa questão da qualidade, dos processos, de uma boa manipulação. Então, gente, por que a gente deve se preocupar com a qualidade e a segurança dos alimentos? Alguém quer responder? Não? Ninguém quer falar? Um pouquinho? Pode falar. Exatamente. Então, o primeiro ponto, exatamente o que foi falado, que é proteger a saúde dos consumidores, né? Um dos principais motivos para que a gente faça essa implementação de controles rigorosos, né, de qualidade, de um manuseio adequado dos alimentos, é justamente a proteção dos consumidores. A gente sabe que os alimentos, eles são um grande caminho aí de doenças, de surtos, que podem acabar gerando algumas consequências para a saúde pública mesmo. Então, é muito importante que a gente mantenha, né, esses processos adequados, rigorosos, justamente para a gente evitar qualquer problema. E aí, lembrando, né, que entre esses métodos, a gente tem, por exemplo, elaboração de POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados, manuais de boas práticas e o famoso HACCP, ou a CCPP, que é uma análise
muito mais detalhista, minimalista dos riscos que essa manipulação ou uma manipulação inadequada pode causar. A segunda coisa é atender às leis e às regulamentações vigentes, né? A gente sabe que as legislações, principalmente sanitárias, elas têm um padrão bem rigoroso, que é justamente para a gente garantir essa qualidade dos alimentos, essa segurança dos alimentos, para a gente ter certeza que o nosso cliente, o nosso consumidor, vai ter um produto bom para ser consumido. E a falta, né, desse cumprimento das legislações e das regulamentações podem acabar acarretando em algumas penalidades, como multas, como interdição do estabelecimento, e pode levar, obviamente, alguns danos à própria reputação do estabelecimento, né? Hoje em dia a gente tem acesso livre à internet, então a gente sabe que qualquer informação ela se propaga com muita facilidade, então isso pode acabar manchando a imagem do estabelecimento, manchando a nossa própria imagem também, e acho que não é o que a gente quer. Buscar a satisfação do consumidor. Então, a gente sabe que alimentos de alta qualidade, eles vão acabar fidelizando esse consumidor. Porque, por exemplo, a gente como consumidor, a gente chega num restaurante, por exemplo, e a gente pede um prato. 2 semanas depois, a gente volta no restaurante e pede esse mesmo prato e ele veio completamente diferente, com outra aparência, com outro sabor, outra textura. Isso vai causar já uma certa má impressão. Então, é importante que nós, nutricionistas, estejamos lá auxiliando nesses processos, justamente para que a gente consiga padronizar a questão de aparência, de apresentação, de sabor, de textura, e isso possivelmente vai acabar fidelizando o cliente. Ele vai entender que aquele estabelecimento tem um processo rigoroso de qualidade e ele vai acabar voltando. Reduzir desperdícios e custos. É sempre importante, desculpa, é sempre importante a gente lembrar que essa redução de custos e desperdícios é muito relevante para a gente no nosso trabalho, e também eles vão ajudar a identificar e também corrigir qualquer ineficiência que tenha nos processos, tanto de estocagem como de manipulação dos produtos. E isso, por consequência, a gente acaba gerando uma diminuição no desperdício e automaticamente a gente acaba melhorando os custos também, porque com isso a gente consegue fazer um controle de estoque melhor, para evitar o desperdício, cuidando do PVPS, famoso PVPS. PVPS, para quem não conhece, é o sistema primeiro que vence, primeiro que sai. É muito importante que a gente dê continuidade, né, sempre nesse processo, justamente para que os produtos eles não vençam, não estraguem antes do prazo. Inclusive, um ponto importante assim dentro do nosso trabalho para redução de desperdício por exemplo, a gente tem o costume de o hortifruti é sempre guardado dentro da geladeira, dentro da câmara refrigerada ou de um refrigerador, mas nem todo hortifruti é adequado que a gente guarde sob refrigeração. Vocês sabem um exemplo muito que a gente sempre tem disso? Que a gente pode guardar na geladeira, mas o certo é a gente deixar fora? Alguém quer chutar? Não. Tomate, perfeito. O tomate, o ideal é que ele fique em temperatura ambiente.
se a gente deixa ele sob refrigeração, além da alteração na textura dele mesmo, ele pode acabar estragando mais rápido. Além disso, a gente tem a batata. A batata, se a gente deixa sob refrigeração, ela pode acabar deteriorando com mais facilidade. Então, o ideal é que a gente deixe também em temperatura ambiente. Temperatura ambiente em um ambiente seco também, não úmido. Banana, eu acho que banana é o mais comum que a gente já deixa em temperatura ambiente. Pimenta, abóbora, abobrinha, são alguns dos alimentos que a gente pode, por lógica, colocar dentro da geladeira. Isso serve até para dentro da nossa residência também. A gente tem esse costume de colocar dentro da geladeira e armazenando de uma maneira incorreta, a gente pode acabar fazendo com que ele estrague mais rápido. Então, a conservação adequada também faz parte do nosso trabalho para a gente auxiliar na redução de desperdício também. E qual que é o papel do proprietário e do profissional de nutrição dentro de um estabelecimento? Essa é para vocês. Com certeza. Com certeza. Alguém mais quer complementar? Uhum. Exatamente. Então, gente, é importante que a gente estabeleça essas regrinhas, esses processos, juntamente, né, sempre andando lado a lado, proprietário e nutricionista, para que esses processos eles deem continuidade, tá bom? E, obviamente, alcançar a excelência. Bom, gente, proprietários devem conhecer o setor de alimentação e oferecer o suporte necessário para que o nutricionista desempenhe suas atividades. É muito importante que o proprietário, o empreendedor ou gerente, quem está presente ali no dia a dia, que ele tenha algum conhecimento sobre esse setor de alimentação, justamente para nos auxiliar com relação aos processos, né, ao controle de qualidade em si. Porque a gente acaba tentando elaborar alguns processos e às vezes o proprietário barra ou por uma questão de custos ou por alguma outra questão e aí a gente acaba ficando estagnado. Por exemplo, aqui são algumas fotos, né, de algumas coisas muito comuns que a gente vê por aí. Aqui, reaproveitamento de embalagens, né? Então, aqui a gente tem uma garrafa PET que ela foi reutilizada, reaproveitada para armazenar um outro alimento. Então, assim, o proprietário, o gerente, poderiam ter providenciado alguns recipientes adequados para a gente ter um armazenamento adequado. A panela, numa situação um pouquinho triste, né? Uma conservação bem inadequada. Eu acho que do jeito que ela está, ela não tem mais saída, não tem mais alternativa para ela. Então, o ideal mesmo seria justamente a substituição desses utensílios. E a gente sabe que justamente essa parte de compra, substituição, é o que normalmente é o impasse entre o nutricionista e os proprietários, né? E aqui essa foto é só assim um panorama geral do caos. A gente tem aqui um dispenser, eu acredito que seja um dispenser de sabonete, junto com uma cerveja, junto com um saco picotado, produtos abertos totalmente desprotegidos dentro de uma pia. Então, assim, é importante que o proprietário, o gerente, ou quem de fato acompanhe toda a operação no estabelecimento, tenha conhecimento de que isso daqui não é
nenhuma dessas fotos é permitido. Que isso tudo pode gerar, além de um prejuízo financeiro, pode acabar acarretando uma DTA, que é a famosa doença transmitida por alimentos. Agora, para nutricionistas. Nutricionistas devem sair da zona de conforto da graduação generalista. O que isso significa? É importante que as nutricionistas tenham os nutricionistas, né? Tenham essa curiosidade, esse interesse em se aprofundar mesmo nos conhecimentos. E não só voltados diretamente para a nossa área da nutrição, para a área de controle de qualidade, mas também acabar tendo algum conhecimento em administração, em logística, em arquitetura, em matemática, sempre um pouquinho de cada, porque isso a gente acaba utilizando, até contabilidade às vezes um pouco, é legal a parte de recursos humanos, é interessante que a gente saiba, tenha esse conhecimento um pouco, para justamente auxiliar o proprietário, o gerente, ou quem quer que esteja precisando de um suporte em relação a isso. Aproveitando, né, essa dica sobre aprofundar os conhecimentos, a gente tem o exemplo do código KNAI. Todo mundo aqui sabe o que é o código KNAI? Tem alguém que não saiba, que nunca viu na vida o código KNAI? Todo mundo familiarizado? Então tá bom. O código KNAI, ele é muito importante para determinar algumas esferas sanitárias. Então, o código KNAI é o que vai determinar, por exemplo, o tipo de licença sanitária que a gente precisa tirar, se a gente tem uma isenção do cadastro da licença sanitária ou não, se tem algum outro cadastro além do cadastro sanitário comum, que a gente conhece. Então, o código KNAI é muito importante para a gente determinar, é o ponto principal para a gente determinar o tipo de caminho sanitário que a gente vai seguir. Além disso, né, gente, usar sempre a tecnologia a nosso favor. Então, hoje em dia, a gente tem muitos aplicativos que auxiliam. A gente usa um aplicativo chamado Food Checker. Ele é um aplicativo super completo. Então, toda a parte de relatórios, planilhas, fichas técnicas, rotulagem, checklists, a gente tem dentro de um mesmo aplicativo. Além disso, a gente sabe que tem vários outros aplicativos, até para controle de estoque, gestão de custos e tudo mais. Equipamentos, né? Hoje em dia, por causa da tecnologia, a gente tem equipamentos mais eficazes e mais eficientes para a demanda que a gente tem dentro de uma cozinha, né? Então, por exemplo, um controle de cocção e resfriamento. Hoje em dia, a gente consegue fazer de uma maneira muito mais segura, com o auxílio de um ultracongelador, por exemplo, né? E isso a gente sabe que vai diminuir mais ainda o risco de uma contaminação, de uma DTA. Tenha bons profissionais e parceiros. Gente, muito importante que a gente tenha, além de nós estarmos treinados, que a gente tenha uma equipe treinada para nos auxiliar e que a gente tenha parceiros homologados. A gente sempre fala assim nos clientes sobre essa homologação dos parceiros. O que significa isso? Para a gente ter certeza de que o nosso produto está de fato seguro para um consumo seguro do nosso cliente final, isso vem desde lá de trás, desde antes de nós recebermos esse produto. Então, é importante que a gente conheça a índole desse fornecedor que a gente está utilizando,
E aí eu entro não só no fornecedor, mas de qualquer prestador de serviço, para a gente ter certeza que ele vai oferecer o melhor produto e o melhor serviço, para que a gente também não tenha nenhum problema. Controle de qualidade e segurança dos alimentos também faz parte da hospitalidade. O que isso quer dizer, gente? Hoje em dia, a gente sabe, voltando até para a questão do acesso ao celular, acesso à internet, os consumidores eles estão cada vez mais informados, antenados e mais criteriosos para escolher os alimentos que vão consumir, os locais que vão frequentar, e com essa preocupação mesmo da qualidade dos alimentos e da segurança dos alimentos. Então, assim, é importante que os estabelecimentos, eles entendam isso e eles tenham mesmo essa parte ética, moral com a sociedade, para a gente ter certeza que vai oferecer sempre o melhor produto possível para esse cliente. E aí deixei uma frasezinha para vocês. Na concorrência da vida, são muitos os contratempos. As bactérias, os vírus e os fungos são apenas uma lembrança de que os erros e os descuidos estão dentro de nós mesmos. Essa frase é do Dr. Enio e faz muito, muito sentido, né? Os micro-organismos, eles são uma lembrança mesmo de que em algum momento a gente falhou, teve alguma etapa que a gente falhou. E aí, gente, queria... esse é o scanner da Favo, hospitalidade, e aqui o scan da Bifood. Queria agradecer vocês pela atenção. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa a falar, citar, acrescentar? Eu acho que é legal a gente trocar figurinha mesmo, para que a gente fale sempre a mesma língua e que a gente acabe nos ajudando mesmo, né? Até porque é uma questão de saúde pública, então quanto mais informação, mais conhecimento, mais troca de conhecimento a gente tiver, eu acho que mais vai andar, melhor vai andar o negócio. E é isso. Alguém tem alguma coisa para falar? Diga. Então, na realidade, envolve os dois, né? A gente sabe que tem uma questão financeira aí por trás, que dificulta muito, muitas coisas, mas a gente sabe que a falta de conhecimento normalmente do proprietário, ela acaba prejudicando muito mais. A gente deu o exemplo da pia de lavagem das mãos. De repente, o proprietário não tem o menor conhecimento, ele faz um projeto com um arquiteto maravilhoso, lindo. Depois de um mês de inaugurado, contrata a Nutri, e a Nutri fala, olha, mas não foi previsto uma pia de lavagem das mãos aqui. O proprietário não vai querer reformar o que ele acabou de fazer para incluir uma pia. Então, eu acho que muita coisa, uma coisa está ligada na outra em relação a isso. A falta de conhecimento também pode acabar fazendo com que o proprietário gaste mais dinheiro, porque faz de um jeito, depois precisa fazer do jeito certo e não vai querer gastar 2 vezes, por exemplo. Mas a gente sabe que é muito complicado, tem lugares que são bem difíceis com relação a isso. E é muito triste, eu fico muito triste, muito chateada quando o estabelecimento não consegue oferecer o mínimo para o colaborador. Algo mais? Alguém quer tirar alguma dúvida mais? Não? Não? Então, acho que é isso.
Acho que é isso, gente. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês.